a base da nossa palavra de hoje está nas páginas 94 e 98 desse livro. É lógico que não está aí os livros aqui escritos. Aqui tem os pontos principais que a gente vai trabalhar com vocês essa manhã, os dons. Antes de começar a pensar sobre isso, eu queria dizer o seguinte: nós fizemos uma leitura inicial no nosso momento de culto, que foi o capítulo 13 de 1 Coríntios. Eu não vou fazer a leitura inteira, porque a gente precisa ganhar tempo. A gente sempre quer, eu quero no máximo 11h45 encerrar nosso culto, para que a gente possa fazer as nossas exposições aí na vida, certo? O pastor vai tentar utilizar bem o tempo, a gente consiga cumprir o nosso papel até 11h45, que é 1h30 de nossa intenção. Mas o verso 13 diz assim, capítulo 13, verso 13 diz assim: e agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Quando a gente fala de dons espirituais, nós aprendemos que dom é uma dádiva divina que foi dada aos homens para habilitar e capacitar a igreja. Sempre fazer esse breve release, para que a gente fique na cabeça, entendendo que o dom não é uma coisa apartada. O dom é um conjunto de ação do próprio Deus que habilitou a sua igreja. Se nós entendermos dessa forma, nós vamos entender que o Senhor está habilitando e capacitando a sua igreja para operar no poder do seu Espírito de forma eficaz na vida da igreja em qualquer tempo. Porque a igreja do Senhor, ela não está limitada a um tempo, ela é atemporal. Por que ela é temporal? Porque o Deus que nós servimos é eterno. Se Deus é eterno, não é limite de tempo. A igreja do Senhor também é eterna, porque a igreja do Senhor vive, está transitoriamente aqui na terra, mas o lugar que ela vai é eterno. Então, quando Deus tem o seu plano, Ele não faz um plano pensando nesse tempo de vida nosso. Ele faz o plano pensando naquele que é eterno, que o homem coloca nele a eternidade. E porque Deus colocou no homem a eternidade, agora então a igreja vive essa perspectiva da eternidade. Ok? Pensando dessa forma, os dons então é a capacitação para que nós, nesse período terreno, porque o próprio texto de 13 de Coríntios, na leitura inicial, vocês podem ver. Agora nós vemos aquilo que não é perfeito, vemos em parte, mas veremos perfeitamente. Quando nós veremos perfeitamente? Na plenitude dos tempos, em Cristo. Porque enquanto estivermos aqui, seremos limitados pela nossa visão terrena, pequena, para um Deus que é transcendente. É louco isso, mas é. Um Deus que é imanente, comunica com o mortal, mas é eterno. E aí, então, por isso no culto passado nós falamos, né? Que o nosso Deus, ele é, a experiência que temos com Deus, ela é mística e sobrenatural, porque falamos com Deus que é eterno e que é transcendente. Então o ser humano mortal jamais pode perceber na sua plenitude que é eterno. Mas não por isso nós não podemos desenvolver nossa experiência como seres humanos que recebemos a eternidade numa experiência maior, mas não foi com Deus. E daí então Ele dá os dons à igreja, para que a igreja possa ser habilitada e tenha a ferramenta para operar no poder do seu Espírito. Amém? Feita essa consideração, a segunda consideração antes de entrar no tema de hoje é que nenhum dom que recebemos é maior do que o amor, que é a base dos dons. Por que isso? O próprio texto do apóstolo Paulo defende os dons. Ele fala pormenorizadamente dos ministérios de dons, nos textos, mas ele coloca assim, qual é o parâmetro, qual é a base, qual é aquilo que nos ancora para operar no poder de Deus? É o amor. Esse amor aqui
não pode ser confundido com um tipo de amor humano. Um, que é o eros, que é aquilo que a gente tem por uma mulher, um homem, etc. Ou o filéus, que é aquele que a gente pode trabalhar em troca com um ou outro. Mas aqui nós estamos do agapão, o amor ágape, é aquele que entrega. É aquele amor que não espera nada em troca, que é exatamente o amor ágape de Teresa. Não espero nada em troca, você está espera, tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Então é esse amor que é a base dos dons, porque se esse amor não for a base dos dons, podemos errar na operação dos dons. Se o amor não é o árbitro, se o amor não é a base, se o amor não é aquilo que guia-me para ser usado por Deus, eu posso me envaidecer com o dom. Eu posso sobrepor o dom. Eu posso. Muita gente na estrada da vida religiosa errou por isso. Deus usava sobrenaturalmente. Depois ele achava que só ele tinha o dom de curar. E aí então ele fazia daquele dom dele todo uma estrada do seu próprio ministério. Se perde ao longo do tempo, porque a vaidade entra no coração do homem e o homem perdeu a noção do amor que é o exercício cooperativo e único dos dons. Quem entendeu até agora, diga amém. Muito importante entender isso, porque é fácil eu envelhecer com o dom que eu tenho. Vocês querem ver? É muito fácil um excelente músico que poderia tocar com excelência a música se envaidecer com o que toca, com o que canta, e perder a unção e a graça da administração da palavra. Quem foi influenciado por isso foi Lúcifer, que tentou ser maior que Deus, porque ele era um dos ministradores diante de Deus, e foi expulso da presença de Deus. Essa semente da vaidade, ela assola por aquele que caiu, e o nosso inimigo procura trazer em nossos corações todo tipo de vaidade. Por exemplo, eu tenho o dom de curar, tenho o dom daquilo, tenho o dom da pregação, etc. Eu me envaideço tanto com aquilo daqui a pouco, porque eu não tenho o hábito do amor, do serviço, eu me perco naquilo, e aquela unção e graça que eu tenho para ser exercer o meu ministério, eu perco ela, e Deus me tira de cena. Porque eu não fui, é muito difícil, é muito tênue e é muito fácil nos perdermos nisso. Por isso que o apóstolo Paulo defende todos os dons. Ele vem no capítulo 13, olha, assim, não adianta ter profecia se não tem amor, não adianta fazer isso se não tem amor, não adianta falar língua se não tem amor, não adianta ter interpretação de língua se não tem amor, porque o amor deve ser o árbitro, porque o amor nos faz iguais, nos libera. O amor ágape nos libera. Feita essa segunda consideração, vamos então ver por quê. Se o amor é o árbitro da nossa fé, nós temos alguns perigos que podemos não ter. O que eu não gosto de falar na mesa é que fica muito longe aqui, e aí eu preciso disso aqui. Mas eu vou achar um equilíbrio entre a mesa e o papel. Então eu queria convidar para vocês, se você está em casa, depois você pode receber o poste com essa aqui. Eu quero dizer o seguinte, irmãos, aqui não é mensagem toda escrita, então é só uma pincelada para você entender o que nós estamos falando. Depois você tem que estudar mais em casa, orar e pedir para Deus te revelar no coração, uma coisa um pouquinho mais pessoal, mais particular. Então a ideia nossa é guiar você para esse universo que o pastor também não sabe todo. Está inserido nele, está buscando, está querendo, está desejando, está ávido por algo novo na minha vida e na vida da igreja. Então, uma das coisas que nós podemos perder, e aí que está na página de 94 até a página 98, são esses 5 perigos ou situações em que a gente deve ir. Eu vou tentar explicar cada um deles. Primeiro deles, o mau uso dos dons espirituais. A finalidade do dom espiritual é a edificação da igreja. E aí o Marcos vai me ajudar já nas leituras. Ele tem lá já uma folhinha que tem todos os textos escritos, que está em 1 Coríntios 14:12, que está assim: assim também
Vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Ou seja, a finalidade para a qual o Senhor distribui os dons é para a edificação da igreja. E aí acontece o seguinte: muitas pessoas acabam não compreendendo isso e podem usar o dom de uma forma que não é boa. E aí você pode ver qual dom poderia ser usado de forma ruim. Qualquer um desses. Qualquer dom que recebo pode ser canalizado de forma correta para a edificação da igreja, e tudo que eu fizer e que se desvirtua dessa questão da edificação da igreja, ela trará alguém prejuízo para a vida da comunidade da igreja de Cristo. Logo então, todo dom deve ser usado de forma correta para a edificação da igreja. Os dons não podem ser usados de forma abusiva. Qualquer dom pode ser usado de forma abusiva, ou seja, eu não sou aquele engano, dos 9 dons, dos 5 ministérios. Por exemplo, eu não vou citar a espécie, começar a falar da espécie dos dons semana que vem, mas eu posso ser habilitado por Deus, operar naquele dom durante algum tempo, e daqui a pouco ele vai descer daquilo, e eu posso então usar aquele dom divergindo daquela proposta inicial que é a edificação da igreja. Então, o uso mal dos dons pode ser, por isso que é necessário amor e é necessário discernimento. Necessário amor e discernimento, porque quando eu perceber que de alguma forma eu estou canalizando aquele dom, por exemplo, vocês querem ver uma coisa interessante? Esse é mais fácil de ver. Não é só esse, todos os dons, por exemplo, o dom de curar. E há pessoas que têm o dom de curar. Natural. A pessoa ora, intercede com a pessoa para ser curada. Irmãos, eu já vi pessoas sendo curadas lá na frente. Instantaneamente. E sem medo de errar, não tem problema com isso não, tranquilo. Mas, por exemplo, há na história da igreja pentecostal e a igreja total, a igreja geral, pessoas que foram usadas tanto com poder e graça para a pessoa ser curada e que depois canalizam esse dom para ganhar dinheiro, por exemplo. Isso é o uso mal do dom. Até que a graça é tirada daquela pessoa, e aquela pessoa começa só por causa da propaganda, mas não. E aí você começa a fazer propaganda, você começa com muleta, você começa a fazer isso, fazer aquilo, começa a fazer aquela propaganda exacerbada, e você, que era para edificar a igreja, usou aquele dom específico para fazer uma propaganda da igreja sua, placa, ou do seu ministério, ou da personalidade religiosa que está propagando aquele determinado dom. Por exemplo, o dom da profecia, etc. Eu não vou falar mais especificidade para não falar sobre eles aqui, mas qualquer dom, e aí eu vou dizer os dons que estão capitulados no azul, que é o dom de poder, mas por exemplo, o dom da cor verde, que é a sabedoria. Você pode, por exemplo, ser, você vê a sabedoria, tem uma aqui, eu estou falando de música, mas só por questão mais fácil de didática, certo? Por exemplo, a pessoa pode receber o dom de Deus e querer com uma capacidade tremenda de entender música, e a pessoa é tão capaz, mas às vezes, por exemplo, a pessoa recebe aquele dom para a edificação da igreja, mas ele utiliza aquele dom para poder usar de forma mal, canalizada de forma mal. Então, qualquer dom intitulado na sabedoria, engajamento ou poder espiritual pode ser usado de forma mal. E quando é que um dom é usado de forma mal? Quando ele é desvirtuado para a edificação da igreja. Para que serve o dom? Para edificar a igreja. Se o meu dom está sendo usado para a edificação do coletivo, da igreja, então eu faço isso com amor. Mas se eu percebo que o dom meu está sendo usado para levantar um grupo, levantar outra pessoa, ou fazer uma divisão, ou fazer qualquer outra coisa, ele está sendo usado de forma mal. E aí Deus remove o espírito e remove o castiçal daquela pessoa. E o que é remover o castiçal? É aquela graça. Por exemplo, você tem graça para cantar, você tem graça para tocar. Quando você está sendo usado para levantar sua personalidade como artista, por exemplo, e então você está tendo proeminência em detrimento aquilo que é o louvor e adoração a Deus, Deus te tira.
certinho, Deus tem problema nesse negócio não. Só que ele não fala que nem aquele cara que tinha aquele programa está demitido. Não fala. Já vai achando, está demitido? Não, ele não fala que está demitido, ele simplesmente tira a graça e você sai da cena. Ele sabe como tirar o homem de cena. Ele é mestre em dizer fica quieto. Ele há várias formas de tradução. E se quando o homem não entende, ele diz assim, definitivamente, ele arranca lá, o cara vai para ele. Se o cara não tem cima do colo, pode deixar ele aqui. Temos aí grandes líderes, né? Que usou inclusive o dom de cura, que foi maravilhoso. Houve uma revolução na nossa nação brasileira. E aí eu não falo de nomes de líderes para não criar um problema aqui, mas não é um problema, mas que depois ele achava que era ele achava que era o Deus na terra, até que Deus então disse, então agora com 60 e poucos anos, eu te tiro daqui da cena. E tirou, foi embora, vazou daqui. Porque Deus não divide a honra dele por ninguém, e quando a gente está usando mal aquilo que ele nos deu, ele nos paralisa. Então, o uso mal dos dons, quando eu posso perceber que eu estou sendo usado de forma mal, negativa, é quando eu estou percebendo que o dom que Deus me deu está sendo usado para desvirtuar a edificação da igreja. Então, a finalidade do dom é para a edificação da igreja. Os dons devem contribuir para a igreja local, devem ser usados de forma adequada, e também eu devo ser ensinado como aquele dom opera e como eu posso ser usado naquele dom para a glória do Senhor. Isso me evita tirar aquilo de foco, a edificação da igreja usada de forma mal. O segundo princípio é o princípio, os dons precisam ser exercitados. E aqui é um problema, gente. O autor fala muito isso. Primeiro é o seguinte, eu devo usar o dom para que edifique a igreja, mas eu preciso aprender que cada função nova que eu tenho, eu preciso exercitar ela. E como é que eu exercito o dom? Trabalhando em cima dele. Exercitar o dom é aquele exercício inteligente, saber, Deus me deu esse dom, e esse dom que Deus me deu, eu devo me esforçar para desenvolver os dons e descobri-los. Eu descubro o dom. Por que nós estamos com esse culto e com essas palavras? Porque nós queremos aprender o que significa cada cor, cada dom, e aí eu me apercebo, porque eu tenho o dom e às vezes não sei que tenho o dom. E quando eu descubro que eu tenho o dom, eu preciso aprender a exercer. Usando música para isso. Vou usar só música porque está mais fácil de identificar. Não estou pegando os meninos da noção assim. Eu nunca vi nada tocar bateria, hoje eu tocou. Até que foi, né? Mas peraí, deixa eu ficar aí. Olha, vocês querem ver uma coisa, por exemplo? Olha o que a mãe do Danilo falou. Até que foi, né? Mas eu pergunto o seguinte: a percepção da Marilza é a percepção da mãe que viu o filho tocar e que alegrou com o filho tocar. Sérgio, foi ou não foi? A percepção do cérebro pode ser de misericórdia. A percepção do cérebro pode ser misericórdia. Mas presta atenção. Olha como é que é interessante exercitar. Cachorro, só fala, meu Deus, o cachorro está lá. Você me ajudou agora, eu pegou comigo no dom. A percepção dela que foi bom, porque eu fiz uma avaliação. A percepção do cérebro, se ele fosse pegar a cadência toda, ele teria várias coisas para dizer, ensinar ele, e dizer, olha, essa cadência que eu dei assim, ou vai, é um outro que é baterista, por exemplo. Por quê? Porque sabe, se ele desejar exercer o dom da bateria, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que exercitar, tocar a bateria muito mais para poder ser mais assertivo na questão da bateria. E aí, eu usei bateria, eu não podia ser qualquer instrumento. Da mesma forma, por exemplo, eu tenho o dom de socorro de misericórdia. Agora, como é que eu vou conseguir
liberar esse dom, exercitando ele. Então, eu estou pronto para fazer isso. Logo então, cada um de nós devemos aprender a exercitar os dons. E aí, o verso que queremos dizer é 2 Timóteo 1,6. 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das mãos. O apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, dizendo, olha, esse dom que você tem, reaviva ele, exercita ele, pratica ele. Se você identificou que tem um dom, você conseguiu encaixar esse dom em alguma área dessa aqui, você não pode simplesmente colocar no banco da cadeira o seu talento, mas você deve exercitar. Não, pastor, eu entendi errado. Ele pode errar uma batida na bateria, mas mesmo assim tocar. E depois exercitar, e aquela errada de batida na bateria, porque exercitou, ele vai tocar melhor na outra vez. Assim é com o instrumento da profissão. Eu pergunto, o Sérgio toca piano, ele é professor de piano. Eu pergunto para você, Sérgio, agora, quantos você tem tocando piano? Vai. Não precisa falar a idade, né? O Sérgio é o maestro nosso que toca piano aqui, tem 52 anos de toque. Eu pergunto para você, há alguma coisa no piano que você precisa estudar? Sempre. Então, o exercício do dom é a forma sistemática que você tem para aprimorar, alinhar, perceber e atuar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu não posso ter medo disso. Se eu tenho um dom de socorro, de misericórdia, dom de música está dentro do verde aqui. Artista, etc. A gente vai estudar essa parte da semana que vem. Eu até falei que ia falar 3 em cada vez, mas eu vou falar um bloco de 5, porque eu quero 6 semanas matar os 50 dons. A gente vai tentar ser um pouquinho mais rápido. Enfim, é isso. O exercício dos dons de forma regular me faz mais afinado com ele e me faz mais assertivo no concentrado. Pastor, e se eu começar a exercer o meu dom? Eu estou falando de música, poderia ser o dom de cura, o dom disso, daquilo, que Deus te deu e você descobriu. É o seguinte, e eu errar uma batida da bateria, então eu não vou tentar mais, não. Eu vou continuar tentando, porque errar no exercício não é errar, porque eu não posso fazer usar mal, mas na medida em que eu estou aprendendo, eu vou afinando com o dom. Quem entendeu em casa aqui, diga amém. O exercício dos dons é a insistência, a persistência sistemática. É não deixar um dom lá simplesmente no banco da Deus. É de Deus, eu sou humano, eu posso errar com Deus. Não, Deus está dizendo, você pode atuar nele, eu vou te ajudar e você vai descobrindo. Na medida que você vai descobrindo, eu vou te usando. E na medida que você vai errando, eu vou te ensinando. E você vai aprendendo, acertando e errando, e você vai aprendendo. O exercício é essa função. Ok, gente? Então é isso aí. Terceiro princípio, o perigo da projeção dos dons. Isso aqui, gente, olha, legal, eu gostei muito quando eu li esse negócio aqui, porque é o seguinte, ontem até a gente teve uma aula com a Margarete, e foi muito interessante do irmão Marimonada, né? Foi muito interessante, quem não teve, perdeu, porque foi muito da hora mesmo, entender aquela percepção do tempo e de fases, né? Enfim, não vou falar sobre isso, porque eu não tenho autoridade para falar sobre isso, mas muito interessante. E uma das coisas que da fala e da conversa que nós tivemos é dizer o seguinte, que os pais não podem projetar aquilo que querem dos filhos. Lembra disso, Margarete? A gente pensou sobre isso daqui, né? E projeção de dom é exatamente isso. O que é uma projeção de dom? Por exemplo, eu tenho o dom de pregar, por exemplo. Né? Não sei, eu tenho isso mesmo. Eu não posso falar muito, não sei não. Eu estou já querendo falar. Eu tenho esse dom. Deus me deu o dom da palavra. Deu. Isso é característica. Cada dia eu vou aprendendo, cada dia eu vou melhorando, cada dia eu vou me acertando. E aí eu disse, não. Então todo pastor tem que ter o dom da palavra. Ou qualquer pessoa aqui tem que ter o dom. Não, gente. Cada um de nós tem o dom. Eu não posso projetar o meu dom em outra pessoa, ou na igreja, ou na comunidade, porque a Bíblia diz que os dons são diversos.
E Deus deu para cada um dom específico para a educação da igreja. Ou seja, nem todos nós temos os mesmos dons. Toda vez que eu procuro projetar o meu dom no nome da pessoa, eu estou dizendo o seguinte: então essa igreja deveria ter todo mundo esse dom. Por exemplo, vocês querem ver uma coisa interessante? Eu tenho o dom de misericórdia, que eu vou dar sopa para as pessoas que estão em situação vulnerável. E aí, então, eu entendo que esse dom é um dom que eu tenho, eu com uma equipe aqui, e aí, então, lá na igreja, eu procuro me projetar do dom que eu tenho, em achar que todas as pessoas devem ter o mesmo dom que é ir comigo lá na rua, levar sopa e as pessoas que estão em situação vulnerável. Podemos até ter uma ação conjunta, mas eu não posso exigir que todas as pessoas tenham o mesmo dom que eu tenho. E que isso seja o quê? Uma projeção minha, como pastor, como líder, ou como qualquer outro, que os outros todos fizessem exatamente como eu faço. Porque não é assim que foi construído. O dom é uma cooperação mútua, há uma diversidade, cada um de nós trabalhamos nisso, e então ele não pode ser projetado no outro de tal forma. E há muitas coisas que acontecem isso. Por exemplo, é muito característico pessoas, por exemplo, que têm uma vocação missionária transcultural, e aí você pega uma missão que é transcultural e ela tenta entrar para dentro da igreja, e todo mundo tinha, e havia uma, eu não lembro qual é a missão direitinho, mas se não me fala, era Davi, não sei o quê. Na verdade, ele chegava na igreja e todo mundo vestia como muçulmano, porque tinha aquele negócio, aí todo mundo ficava que nem louco, projetando aquele esquerdo dele, chamado de transcultural, e todo mundo tivesse ter aquela metade transcultural que deveria ir para o mundo transcultural, ou seja, é transportar um dom específico que eu tenho para a coletividade. Então isso é projetar no outro. É a mesma coisa, né? Um pai que é empresário e que entende que o seu filho também deve ser empresário, e ele está deixando um legado de empresário para ele. E ele não é empresário, ele é jogador de futebol. Quer ser jogador de futebol. Mas eu projetei isso, meu filho. Você projetou, você projetou, mas ele é outra coisa. O dom é a mesma coisa. Cada um tem o seu dom de edificação. A projeção dos dons é quando eu tento, como igreja, olha, essa igreja, eu posso ter um grupo maior de pessoas dentro da igreja que eu lidero, que está dentro do verde, do vermelho e do azul. E se eu tenho mais do verde, eu vou canalizar toda essa igreja para o crescimento numérico dela em cima do verde, porque eu vejo que tem uma quantidade maior de pessoas que têm o dom aliado à sabedoria. E então eu vou canalizar para isso. Mas pode ser que eu tenha ali no engajamento, no vermelho, que está envolvido em outras coisas. Eu vou engajar para aquilo. Então eu tenho um grupo maior de pessoas que atuam nessa área. Então a igreja, estrategicamente, desenvolve o trabalho naquela área que ela identifica que ela é mais forte, para o crescimento daquela igreja. Mas isso não quer dizer projetar um dom particular em cada um. Minha pergunta para você: tem casa e para você estar aqui, ficou difícil essa minha explicação? Não. Então a projeção de dons é um perigo, porque eu quero que o filho de peixe seja peixinho. E filho de peixe pode ser, sempre vai ser peixe, mas pode ter muita água. Então, se eu tenho esse dom, exerço ele com amor. O outro irmão identifica o dom, exerça com amor. E caminha uns com os outros, cooperando a coletividade. Então, a projeção de dons. Então, o verso que está aí, da projeção dos dons, eu pulei, tá? Mas aí vai embora. 12, 11. Eu vou voltar. Desculpe, Marco. É o 12, 11. A projeção dos dons está abaixo. Eu pulei aí. 12, 11 eu pulei. 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito, quer dizer todas as coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individual. O que quer dizer esse texto aqui, da projeção? Cada um de nós tem um dom, dado por Deus de forma individual. Ou seja, vamos operar e cooperar uns com os outros, mas não tentar fazer com que as pessoas. Você tem que ter o mesmo que eu tenho, senão você também tem que ter. Não. Porque Deus é tão inteligente que respeita a nossa individualidade. Ele dá como quer, para quem quer
e cada um de nós identificamos ele e operamos com alegria naquele dom. Agora voltando, né? Esteja aberto para mais dons. Aí é a coisa assim, quantos dons tem? Nós falamos aqui em 30, né? Nas 3 cores. Mas dons ministeriais, 5 dons. Dons espirituais, 9 dons. Os dons ministeriais e dons espirituais são dons para quem é nascido de novo. E os dons da sabedoria, que está embarcado nos outros dons, os 10 dons faltando, são dons naturais que os homens recebem da parte de Deus, perfeito? Logo então, eu devo estar aberto, porque necessariamente, Samuel, você não tem só um dom, tem mais dons. Tem dom que eu identifico ele, tem dom que eu nem identifiquei, mas não tenho. Entendeu ou não? Você, puxa vida, eu nem sabia que tinha. Eu tenho tesouro dentro de mim e não sabia que tinha tesouro. Eu tenho esse dom dado por Deus e nem descobri o dom. Eu tenho uma joia plantada, mas não sei quem é. Então, o que eu preciso ter? Meu coração está aberto. Eu estou aberto. Ó, pode mostrar, eu estou livre para o Senhor falar comigo. Eu não tenho preconceito. O que eu recebi do Senhor, eu quero exercer na plenitude. Estou aberto. Pode limpar aqui, achar a joia e mostrar ela, porque eu quero ser usado nesse dom sobre ele. Então esteja aberto a isso. Não, eu já faço isso na igreja, acabou. Isso aqui, ó. Não, esteja aberto para Deus te usar. Que é a água da fonte, beber água limpinha, fresquinha, nutrido por Deus. Por último, vamos ler o texto lá, né? 1 Coríntios 12, 31, que é o que ele tinha colocado. 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos faço mostrar ainda um caminho sobremodo excelente. 14:1 de 1 Coríntios. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente profetizeiros. E aí eu vou explicar quando a gente falar de profecia. Tá? Mas é interessante entender o seguinte: seguir o amor e procurar fazer os dons espirituais. Então aquilo que eu procuro, aquilo que eu experimento, eu vou ser usado por Deus. E quantos dons? Não sei. Deus não derramou o seu Espírito sob medida. Jesus tinha o Espírito na plenitude, tinha todos os dons ministérios. Jesus era pleno. E eu e você? Deus não. Deus, Danilo, você só vai ter esse. Não. Deus derramou. E eu então vou descobrir e vou exercer na medida que eu descubro. Eu tenho todos os dons ministérios? Não. Só Jesus tem. Mas eu tenho mais gente? Tem. Você tem mais? Tem. O que eu faço? Aquele que eu sei que é consciente que eu tenho, começo a exercitar. E aquele que eu não tenho, eu começo a buscar, procurar com zelo. E por que a igreja está fraca? E por que a igreja não cresce? É porque as pessoas estão deixando, sabe que tem ouro na terra, sabe que tem diamante, mas lá no profundo, porque não quer vasculhar para procurar a excelência do que tem. E para cavar e buscar a água. Então, procure, que deseje, esteja aberto para receber de Deus. Por fim, os dons e o princípio daquilo que convém. Aqui é um outro paradoxo. Eu não devo projetar o dom nos outros, mas eu não devo também me abster de ajudar os outros só porque falta o teu dom. Vocês querem ver uma coisa, por exemplo? Uma coisa simples, da igreja, gente. Da igreja. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que falta gente para abrir, falta gente para poder. Mas eu sou errado. Eu sou errado. Mas eu tenho que aprender isso aqui, eu tenho que aprender. Porque eu me preocupo se tem que abrir, eu tenho que abrir. Eu me preocupo se tem que fechar, eu tenho que fechar a igreja. Eu me preocupo se o banheiro está limpo ou não está limpo. Eu me preocupo com isso, com aquilo. Então, quer dizer, é a multifunção. Daqui a pouco, então, quando a igreja está aberta, o pastor não estava aí. Mas
pessoas têm que abrir a igreja e nem fechar a igreja. Ou pode também. E qual que é o perigo da questão? É quando eu tenho tom da música. Eu toco lá, mas isso aqui eu não faço. Você pode não ter um dom específico, mas você é colaborador, mesmo quando você não tem um dom. E aqui está um segredo muito grande. A cooperação, ela pode ser feita com o especialista e com o amador. O especialista vai monitorando aquele que está aprendendo, e aquele que está ali está ajudando. Por exemplo, eu não sou hábil com coisa de mão. Não sou. Agora estou pensando em fazer alguma coisa. Mas, por exemplo, eu só vou apertar um parafuso, eu demoro 4 vezes, quem sabe apertar um parafuso. Porque sai de não. Mas se o pessoal está fazendo uma prateleira, por que eu não posso ajudar, mesmo sendo 4 vezes mais lento, ajudar a parafusar a prateleira? Aqui está o segredo. Olha, eu tenho o dom da pregação, então eu não posso ajudar a abrir o tempo? Não posso fazer uma coisa ou outra? Não, eu só tenho isso aqui. Eu sou do coral, só do coral eu sou. Eu não faço também, não é. É isso que eu estou dizendo aqui, o quinto ponto. Eu não posso dizer assim, só vou fazer aquilo que me convém, só aquilo que eu tenho. Não, eu sou cooperador. Mesmo na cooperação, quando eu não sou perfeitamente habilitado para operar com excelência naquilo, eu vou ajudar para o bem comum da igreja e para o crescimento da igreja. Quem entendeu, diga amém. Ó, eu não sei quem viu aqui a placa que nós ganhamos para a igreja, do nome da igreja. Muita gente já tem falado para mim, mas, puxa, que legal, eu vejo o nome da igreja. Eu sei que aqui agora é uma igreja, sempre foi igreja. Você vai ver quantos anos aí? Você tem quantos anos? 70. Igreja. Mas não tinha escrito de igreja em nome garrafal. Então lá, se você vai na porta da igreja, você vê que tem um nome. Nós mandamos fazer um número, né? O número está na venda. E esse número está aí. E eu sei que tem 1 ou 2 pessoas que põem o número. 1 ou 2 pessoas que põem o número. Mas se essa pessoa não pôr o número, ninguém vai pôr o número. Nós vamos ficar um ano inteiro até dizer o seu número colocado aí embaixo. Porque a gente só acha que 1 ou 2 pessoas tem que colocar o número. É prático isso, né? Didático isso. Mas quem pode colocar o número? Talvez, Margarete, você saiba pôr o número. Mas não, eu sou conservador. Mas a pessoa, Margarete, pegando a escada, subindo a escada e pondo o número? Margarete, você está pondo o número. Você sabe qual é o número? Nem sei qual é o número direito. Mas eu vou pôr, porque esse número já está tendo tempo aí para colocar. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou usando. Não, eu estou usando uma questão prática para dizer uma coisa também espiritual. Por exemplo, eu vou usar outra questão para vocês não ficar pensando só no número. Então, só o número vai tomar a mensagem inteira. E o número foi só uma dica para vocês entenderem que cair o papel no chão, o papel é de todo mundo. Não é só do zelador da igreja. Todo mundo tem que catar papel jogando no chão. E ensinar para os outros que não devem jogar papel no chão. Eu não vou catar papel no eu joguei. Somos importantes. Somos ensinando nas próprias gerações os comportamentos pela mente. Já estourei porque fiquei falando. Eu quero fechar dizendo o seguinte: por exemplo, a Flor tem um ministério de
Nosso bazar, ele funciona para arrecadar recursos, mas muito mais para assistir pessoas. Já tem dom disso, já tem dom. Ela vem, abre aquele tal do bazar, ela alisa aquelas roupas, ela ajeita, ela dobra aquela roupa. O jeito dela é o jeito que eu. Imagina que está um pavoroso danado e etc. Gente, o bazar é da flor, eu não vou nem querer. E você pode. Não, gente, está lotado de gente ali. Eu não sou de bazar, eu não conheço bazar. Como é que você quer? Você quer isso aqui? Quer dizer, eu vou ajudar. Não é porque eu não tenho esse dom aí de mexer no céu, não. Eu vou ajudar. Para quê? Porque aquele momento está apertado. Vocês querem ver um outro exemplo prático? Eu vou agora sair de número, de bazar e trabalhar com questão, por exemplo. Eu estou vendo que uma pessoa na igreja está sofrendo por causa de uma dor, de uma questão, está inchado, está perturbado, ou está sofrendo uma dor física. E aí eu estou percebendo, no meio aqui, estou percebendo que a pessoa está no limite dela, está sofrendo. Mas eu digo assim, eu não tenho o dom de orar por cura. Tudo bem. Tudo bem. Você pode ter um dom específico, Deus te usar para orar para você ser curado. Ou dar uma palavra de orientação. Mas mesmo você não tendo o dom de curar, ou de dar uma palavra de sabedoria, você não poderia ir naquela pessoa, sentar perto dela e fazer uma oração para ela. E pedir a Deus para confortar. E também pela fé, orar. Porque quem tem o dom de cura, tem o dom de cura, e quem cura é Jesus. E orar em nome de Jesus para aquela pessoa ser confortada naquele momento. Pode. Então vai dizer, não, pastor, é o seguinte, só fulano de tal que tem o dom de cura. Vou chamar ele lá. Até o camarada chegar, o camarada vai morrer. Não tem orientação na hora certa. Isso aqui é o que nós chamamos de quê? De dizer assim, eu só vou fazer aquilo que me é concedido, só vou fazer aquilo que eu já tenho, não só o que me convém, eu posso ser cooperador, mesmo não tendo a especificidade do dom para exercer, eu posso cooperar de forma mútua, ou seja, eu posso alinhar com aqueles que trabalham na vida da igreja, na organização da igreja, eu posso alinhar com aqueles que ministram espiritualmente na vida da igreja, eu posso alinhar com aqueles que trabalham de forma voluntária com o bazar. Eu posso fazer tudo isso, sabendo por quê? Que mesmo que a contribuição não é específica, eu sou usado por Deus para a edificação do mundo. Que Deus nos fale mais pela sua palavra. Talvez se você caminhar e estudar esses 5 princípios que está no seu boletim, você talvez vai entender um pouquinho mais. Vai pedir Deus me orienta. Porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai nos ajudar a ter um lugar e um momento mais agradável na Assembleia dos Santos. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos louvar a Deus com esse canto. E você vai pedir para ser um vaso. Colocar a mão na massa. E outra coisa, se você perceber que está sobrecarregado, peça alguém para te ajudar também. Me ajuda aqui que eu não estou conseguindo. Nós não podemos nem para um lado do extremo nem para o outro. Sou eu, não. Quem fez isso foi Elias. Só eu estava lá com os 400, não. Eu concedi mais do que 400 que não se dobraram a Baal. Deus tem céus. Então nós não podemos ser pessoa, não. Reparta a função. E não diga assim, não, eu não vou tocar nesse vídeo que não faz a minha parte. Não. Se você é chamado para ajudar, não tem como você disponibilize para ajudar. Não queira de maneira nenhuma usar de forma mal. Exercite os dons. Esteja aberto para receber alguns dons. Não se projete nos outros. E não faça só aquilo que te é particular, mas ajude os outros, mesmo não sendo um especialista, para a glória de Deus Pai. Cantemos, pedimos, vamos fazer essa oração a Deus, que nos dê essa bênção. Senhor,
santificado seja o teu nome, venha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Pelo amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus nosso Senhor, que a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós aqui na igreja local, com a igreja espalhada em toda a face da terra, não somente hoje, mas até a volta do nosso Senhor e Salvador.